Todo ano o trabalhador tem direito a 30 dias de férias. Aí vem aquela dúvida de como ela pode ser parcelada. Houve uma mudança na reforma trabalhista que trouxe essa situação. O que acontece hoje é o seguinte: se você é trabalhador tradicional, tem sua carteira registrada pela CLT, o direito que você tem ao parcelamento das férias é em até 3 períodos, sendo que um período tem que ter no mínimo 14 dias e os outros 2 períodos no mínimo 5 dias. E é justamente o que prevê o artigo que eu coloco aqui na tela. Aqui a gente tem um direito do empregado na forma de parcelamento. Quem vai definir o momento das férias do empregado, salvo exceções que a gente vai ver lá na frente, é o empregador. Então, se o empregador determinar o parcelamento, vai ser dessa forma. Agora, se o empregador não quiser parcelar, não pode o empregado dizer: eu quero o meu parcelamento. Então não se pode parcelar, por exemplo, conceder 27 dias de férias para um tempo e depois mais 3 dias. Ou 14 dias, depois 2 dias e depois a complementação. Tem que seguir essa regra. Um período no mínimo 14, o outro período no mínimo 5, o outro período no mínimo 5 de novo. Em até 3, não necessariamente precisa ser em 3 vezes, mas sendo mais de uma é isso. O ideal é que seja em 30 dias corridos, mas existe essa possibilidade. Lembrando que houve uma mudança na lei em relação a isso, que veio com a reforma trabalhista. Antes da reforma trabalhista, a divisão só podia ocorrer em 2 períodos. E não era uma questão de negociação entre empregado e empregador. Agora, para dividir em 3 períodos, há necessidade de concordância do trabalhador. Antes da reforma trabalhista não existia isso. Era uma imposição do empregador, mas que deveria ser comprovado por necessidade imperiosa da empresa. E a consequência do empregador que não fazia isso era acabar tendo que pagar as férias em dobro depois, justamente por não ter cumprido esses requisitos. A reforma trabalhista, no entanto, não mudou a situação do empregado doméstico, porque o empregado doméstico tem a legislação própria. Então, a critério do empregador, o período pode ser dividido ainda em 2, as férias podem ser fracionadas em 2 etapas, sendo que uma delas tem que ter no mínimo 14 dias corridos. Outra mudança que veio é, quem é menor de 18 anos e quem é maior de 50 anos, obrigatoriamente teria que ter as férias corridas durante os 30 dias. Isso mudou. Isso aí, com a reforma trabalhista ou da revogação, continua. Não existe mais aquela imposição do empregador no fracionamento, ele apenas decide quando vai ser as férias, mas se for para parcelar, tem que ser a critério do trabalhador e aí vale, inclusive, para quem tem mais de 50 anos, menos de 18. Há um parêntese também em relação ao menor de 18 anos que estuda. Nesse caso, ainda prevalece a necessidade de se coincidir as férias com o período de férias escolares. Então, se esses critérios forem obedecidos, ou seja, houver o correto parcelamento e houver a concordância do trabalhador, o empregador não vai ter problema em ter que pagar isso novamente, porque aí sim ele agiu da forma correta e parcelando de acordo com o que a lei prevê após a reforma trabalhista.